Nós buscamos o poder. Construímos impérios. Interagimos. Mas a vida e a morte de um homem tocará a vida de milhões. Transformará o destino de um império e mudará a história de todos nós. No caos de um planeta impiedoso, muitas espécies perecerão. Mas para uma, todas as peças irão se encaixar. Formarão a chave que abrirá o caminho para a humanidade prosperar. Esta é a nossa história. A história de todos nós. Jerusalém, 33 depois de Cristo. Uma cidade provincial sob o domínio romano. Ocupada há 100 anos. Um homem foi sentenciado à morte. Hoje, ele será executado. Mas sua morte dará início a uma religião global. Hoje, 1/3 da humanidade venera seu nome. Jesus de Nazaré. Jerusalém está na borda leste do Império Romano. Uma vasta rede de estradas e rotas comerciais. Uma das peças-chave para o progresso da humanidade. A comunicação. Agora, uma ideia nascida no Oriente Médio pode se espalhar pelo mundo romano. 500 mil de pessoas estão em Jerusalém para o Pesa, uma festa judaica para celebrar o êxodo do Egito. Entre eles, os seguidores de Jesus. Eles acreditam que ele é o Messias, mas seus ensinamentos ameaçam a paz. E por isso, ele será crucificado. A punição especial de Roma para escravos, piratas e inimigos do Estado. Milhares de pessoas morreram dessa forma, mas nos lembramos de um homem. Nos lembramos de uma morte, como se essa morte fosse a única. Pois esta morte mudou cada parte, cada porção, cada canto da terra. Na multidão, um observador. Simão de Cirene, um colono do norte. Simão de Cirene foi o cara que por acaso estava em Jerusalém quando uma procissão em que um homem carregava uma cruz cercado de soldados romanos passou por ele e um dos soldados disse: "Ei, vem aqui, carrega essa cruz." Então temos um cara comum na rua que agora estava envolvido neste momento essencial da história. Uma pessoa pode levar 3 dias para morrer na cruz. Perda de sangue, choque, desidratação, asfixia.
Crucificações são tão comuns que os romanos mal notam a morte de Jesus. Esse incidente, algo que ninguém notou, exceto seus amigos e familiares, acabou por transformar o vasto Império Romano e o curso da humanidade mais profundamente do que qualquer outro evento na história nos últimos 2000 anos. Os seguidores de Jesus recontarão sua história e usarão o poder do Império para disseminar sua mensagem. A 2.240 quilômetros de Jerusalém, a capital do Império, Roma. A maior cidade do planeta. População, 1 milhão. É 2,5 vezes mais densamente povoada do que a moderna Manhattan. Mas 18 anos após a crucificação, uma série de estiagens gerou escassez de alimentos. Roma precisa de 200.000 toneladas de grãos por ano para alimentar seu povo. 1/5 da população está vivendo com a ajuda do Estado. O prefeito de Nova York e o prefeito de Washington enfrentaram muitos dos mesmos problemas que os imperadores romanos enfrentaram governando a cidade mais importante do mundo antigo. O governante de Roma, o imperador Cláudio. Incapaz, inseguro e o homem mais poderoso do mundo ocidental. Todos os imperadores tinham de agradar e alimentar a população, por assim dizer. Mas acho que Cláudio precisava se esforçar mais do que outros imperadores para legitimar seu governo. Como imperador, Cláudio é considerado um deus. Mas ainda assim precisa alimentar seu povo para continuar no poder. Ele distribui comida para os pobres. Mas não há pães suficientes. Tumultos eram parte do cotidiano em Roma. A maneira que a população tinha de enviar mensagens ao imperador, mas o imperador ignorava o perigo por trás delas. O imperador anterior, Calígula, fora assassinado. Cláudio poderia ser o próximo. A melhor maneira de um imperador convencer o povo: construir. A 13 quilômetros da cidade está um dos maiores projetos de engenharia da cidade. Um colossal aqueduto. Para levar água à cidade, os engenheiros romanos construíram uma rota de 72 quilômetros cortando os campos. Eles escavaram túneis em montanhas, ergueram pontes em vales, construíram vastas estruturas ao longo de um grande espaço sem dinamite, sem qualquer tipo de ferramenta moderna. E foram tão bem construídas que 1.500 anos após o fim da civilização, as estruturas ainda estão lá. O aqueduto funciona através da gravidade. Ele precisa baixar 30 centímetros a cada 90 metros. E se ficar muito íngreme, a água transbordará, e se ficar muito raso, ela secará. Engenharia precisa. O segredo das obras romanas. Um novo e revolucionário material de construção. Fácil de moldar e que assenta a pedra firmemente. O concreto.
As pessoas falam da era do bronze, da era do ferro, mas desde os romanos estamos vivendo na era do concreto. O ingrediente-chave para o concreto romano é a cinza vulcânica. E Roma é cercada por 50 vulcões. Hoje, 2/3 da humanidade vivem em prédios feitos de concreto. O aqueduto custa o equivalente a 6,9 bilhões de dólares. 10 vezes mais do que a barragem Hoover. Precisamos imaginar as pessoas chegando a Roma e assimilando as primeiras impressões sobre este centro do império, sobre este gigantesco projeto de engenharia. Era a imagem do poder de Roma. Todos sabiam quem havia construído este colossal monumento. O imperador o batizou com o seu nome: Aqua Claudia. As águas de Cláudio. 14 anos foram necessários para construí-lo. 400 mil blocos de pedra. 170 mil metros cúbicos de concreto. O aqueduto romano transportará 946 milhões de litros de água por dia. Suficientes para 1.300 fontes, 900 casas de banho e 144 banheiros públicos. Roma é a cidade mais moderna do mundo. Há blocos de apartamentos com 6 andares e até 380 residentes cada. Por baixo das ruas, um sistema de esgoto ajuda a eliminar 55 toneladas de dejetos por dia. Há um departamento de polícia, bombeiros, serviço de correio, 30 bibliotecas, 3 teatros e 80 templos. Roma, a primeira megalópole do mundo. A cidade era uma unidade política relativamente pequena em relação ao Império. Hoje, pela primeira vez na história, mais da metade da humanidade vive em cidades. No mundo, há 21 megalópolis com população superior a 10 milhões. Todas seguindo os moldes de Roma antiga de 2000 anos atrás. Roma é mais do que uma cidade, é um império. Eles expandirão sua civilização através da Europa e farão isto conquistando. Os conflitos se dão porque um conjunto organizado numa nação e que tem um Estado resolve que ele precisa, para sua segurança, de expansão territorial. Em 61 depois de Cristo. Uma força naval a 1.280 quilômetros de Roma. A humanidade expande a civilização através da conquista. E os romanos seguem para a fronteira noroeste da Europa. No comando, o general Suetônio Paulino. Implacável, determinado
Ele é o oficial de Roma. Após acabar com uma revolta na África do Norte, suas ordens eram para fazer o mesmo na Bretanha. Por 20 anos, os bretões vêm usando técnicas de guerrilha contra a ocupação romana. Exímios cavaleiros, guerreiros ferozes, eles colecionavam a cabeça dos inimigos. Liderando a resistência, um grupo místico de padres. Os druidas. Eles veneram o sol, a lua e a floresta. Druida significa o homem do carvalho. As superstições vêm do latim superstício. Quando outra pessoa tem um grupo de crenças das quais eu não compartilho, como eu acredito que minhas crenças são melhores que a da outra pessoa, eu digo, eu tenho razão, o outro tem mitos, eu tenho crenças bem fundamentadas e o outro é supersticioso. Eu sim tenho a fé verdadeira, o outro está cometendo um erro. Escritores romanos os consideram bárbaros. E alegam que eles praticam sacrifícios humanos. Seus altares receberam terríveis oferendas. E cada árvore foi manchada com sangue humano. Roma almeja as riquezas naturais da Bretanha. Seus metais preciosos. Nas profundezas do subsolo, chumbo usado nos aquedutos, ferro, cobre e estanho para ferramentas e armas, e prata para financiar os exércitos. O modelo econômico de Roma foi baseado na expansão do império. E para se fazer isto é necessário uma máquina de guerra eterna, capaz de uma conquista após outra conquista. 50% da receita de Roma é destinada ao exército. Mais do dobro da proporção que os Estados Unidos gastam hoje. O primeiro exército profissional da humanidade. Cada soldado é armado com a chamada gladius, uma espada curta feita de aço, projetada para combate a curta distância. Um pilum, uma lança pesada de 2 metros com uma ponta mortífera de metal. E um escudo para ser usado na defesa e no ataque. Quando os homens de Paulino encontram os bretões, o escritor Tácito descreve a cena. Os druidas levantaram suas mãos aos céus para invocar os deuses e derramar terríveis maldições. Nossas tropas ficaram pasmas com tal espetáculo. Mas Paulino é comandante há 20 anos. Ele sabe que tem poder para destruir seus inimigos. Você pode ter paixão, você pode ter coragem. Mas enfrentar uma potência militar como Roma, a paixão, ela se esgota rápido. A coragem cede ao medo. E antes que você perceba, o seu povo é conquistado. As táticas de batalha do exército romano eram treinadas e ensaiadas até o esgotamento. No caos de uma batalha, todos cumpriam suas tarefas. Todos eles sabiam o que tinham que fazer.
Quando Paulino terminou a missão na Bretanha, seu exército havia matado 80 mil pessoas. A fortaleza dos rebeldes fora destruída. Os druidas aniquilados. Com o território conquistado, a primeira providência: abrir uma rede de estradas. O soldado romano era versátil. Não era somente uma máquina de guerra, ele era um engenheiro, um construtor de estradas e de pontes. Isto significava que o exército romano podia se deslocar rapidamente. A estrada romana variava de 2,5 a 4 metros de largura, suficiente para um exército marchar em uma formação de 6 homens lado a lado. As estradas ligavam as cidades romanas. E os povos conquistados tornavam-se cidadãos do Império. Paris, Londres e Barcelona seguiram o mesmo projeto. Casas de banho, templos, praças. E uma arena. Local do espetáculo mais popular de Roma, os Jogos. Jogos de gladiadores eram entretenimento de massa. Eram como se fosse o reality show do mundo antigo. Há 400 arenas ao longo do Império. A maior tem capacidade para 50 mil espectadores. A entrada para os jogos é franca. Todos podem desfrutar dos benefícios da civilização romana. A maioria dos gladiadores é composta de escravos forçados a lutar. Mas outros são homens livres em busca de fama e glória. O suor dos gladiadores é recolhido, engarrafado e vendido como afrodisíaco. O gladiador era como uma estrela do rock. Eles tinham fãs. Dava para se ver nos muros recados de amor deixados por mulheres para os seus gladiadores favoritos. Um gladiador de elite podia ganhar o equivalente a $200 mil em uma luta. Mas a maioria morria antes de chegar aos 23 anos. Roma está no ápice de seu poder. Seu império domina a Europa, a África do Norte e o Oriente Médio. 1/5 da humanidade está sob seu governo. Os romanos conseguiram fundar instituições políticas, conseguiram estabelecer jurisdições extensas e tiveram uma grande força militar. Mas o que os romanos não sabem é que do outro lado do mundo há outro império, equivalente em tamanho e poder. 166 depois de Cristo. Mercadores romanos cujos nomes se perderam na história estão a 8.000 quilômetros de casa. Há 2 anos eles vêm cruzando oceanos, montanhas e desertos indo para além da Índia, para uma terra que eles só ouviram em murmúrios. Em algum lugar no outro extremo do mundo, onde o mar termina, há um grande estado. China. Eles são os primeiros romanos a colocar os pés na capital chinesa, Luoyang.
Eles entram em um novo mundo. Luoyang, China. Mercadores romanos estão a 8.000 quilômetros de casa. Eles vieram em busca de seda. A seda era um produto que foi feito inicialmente no antigo Império Chinês. Desde o começo dos tempos, foi um artigo de consumo em toda a corte imperial. Os romanos eram obcecados pela seda chinesa. Eles cruzavam oceanos e terras em busca destas mercadorias exóticas. Não é o que eles precisavam. Eles estavam atrás do que queriam. Para os chineses, a seda foi, por muito tempo, séculos, milênios, um bem comercial de primeira ordem. Eles detiveram o monopólio da produção da seda por muito tempo. Os romanos gastam o equivalente a 2,2 bilhões de dólares por ano importando artigos de luxo como a seda da Índia e da Ásia Central. Mas eles não sabem de onde a seda vem ou como ela é feita. Eles acreditam que ela cresce em árvores. A produção da seda é um segredo de Estado na China. Nenhum tecelão chinês deve compartilhar este conhecimento com um estrangeiro. A China sabe do valor da seda como produto de exportação. É um segredo que a China vem guardando há 3.000 anos. Os mercadores romanos são recebidos no Palácio Imperial para uma audiência. Imperador Yuan. Ele subiu ao trono aos 14 anos e expulsou sua família do Palácio Real. O homem mais poderoso do mundo oriental. O comércio tem efeitos fascinantes. Ele envolve trocas de mercadorias, mas também promove o contato de pessoas de lugares diferentes. As pessoas estão se conhecendo, falando as línguas uns dos outros, adaptando-se às práticas culturais uns dos outros e aprendendo as tradições. O mundo se torna um lugar mais interconectado quando o comércio acontece. O imperador dá boas-vindas aos romanos, mas não mostra como a seda é feita. Hoje não é mais segredo. A seda é uma fibra natural secretada pelo bicho da seda. Sua larva produz um único fio para construir um casulo. São necessários 2.000 bichos da seda para produzir meio quilo de seda. Nos próximos 300 anos, a China permanecerá como a grande exportadora de seda. Ela viaja para o Ocidente através da Índia, do Oriente Médio até a Europa. Uma rota comercial de 8.000 quilômetros. A Rota da Seda. Os romanos a queriam. Os chineses a tinham. Como consequência, a seda conectou o Oriente e o Ocidente pela primeira vez na história da humanidade. A Rota da Seda se torna um tipo de canal pelo qual mercadorias, pessoas, ideias, exércitos e religiões chegam e partem. O comércio prospera, mas também o fluxo de ideias. Ideias que transformarão o Império Romano e o futuro da humanidade. Damasco, Síria. 4 anos após a crucificação. Um homem está fugindo. Paulo.
O pregador. Um desordeiro, porém o mais importante homem convertido ao cristianismo da história. Antes de sua conversão na estrada para Damasco, ele perseguia os cristãos. Mas agora ele transformará uma seita insignificante em uma religião mundial. Hoje ele é conhecido como São Paulo. Ele era um cara efusivo. Ele era corajoso, realmente acreditava em seu Deus, realmente acreditava em sua mensagem, realmente achava que Cristo era o único caminho. Por espalhar a mensagem de que Cristo é o Messias, Paulo é um homem procurado. Para os líderes judeus, ele é um herege. Para os romanos, um agitador. Se o pegarem, ele será executado. Damasco é uma cidade murada. Cada portão é fortemente guardado. A rota de escape de Paulo? Sobre os muros. Por 20 anos, Paulo viaja pelo Império Romano contatando outros fiéis, difundindo uma mensagem de paz. Ele diz para as pessoas que o cristianismo é a salvação para todos. Se houver um escravo sendo maltratado pelo seu mestre, que tem uma vida terrível, na próxima encarnação, o mestre terá o que merece. E o escravo, se for um bom homem e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, será recompensado. Paulo escreve cartas para os companheiros cristãos ao redor do Império: Romanos, Tessalonicenses e Coríntios. Eles escreveram quase a metade do Novo Testamento. Não há mais judeus ou gregos, escravos ou libertos, homem ou mulher. Somos todos um só no corpo de Jesus Cristo. O amor é paciente e gentil. Não tem inveja ou orgulho. Estas cartas tornaram-se similar ao gorjear dos pássaros que vemos na primavera árabe. Era o meio de comunicação da época e estava sob a vigilância dos romanos. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. As cartas de Paulo eram confiadas a outros fiéis que as levavam através do Império. Quando me tornei um homem, coloquei de lado as coisas da infância. Na época, Roma já havia construído 400 mil quilômetros de estradas suficientes para circundar a Terra 10 vezes. Linhas de navegação conectavam 250 grandes portos. É assim que Paulo dissemina sua palavra. Três coisas vão durar para sempre: a fé, a esperança e o amor. E a maior das três é o amor. A história do início do cristianismo realmente fala através do poder das ideias. Isto é o que cria a história. É o que muda as pessoas. É o que faz a civilização. São as ideias. Tudo começa com ideias. $150 anos depois, subúrbio de Cartago, um dos maiores portos do Império Romano. Um grupo de cristãos se reúne em segredo. Casas particulares servem também como igrejas. O cristianismo antigo foi um movimento religioso para os extremamente pobres, para os escravos e para muitas mulheres. Basicamente, qualquer um que não tivesse uma voz na sociedade romana podia encontrar uma no movimento cristão. No vasto império, há 8 milhões de escravos, sem direito algum pela lei romana.
30 milhões de mulheres que não podem votar ou ter um emprego público. Mulheres como Perpétua. 22 anos, uma mãe jovem e subversiva. No ano anterior, um decreto imperial tornou a conversão ao cristianismo ilegal. Conversos como Perpétua são agora inimigos do Estado. O crime? Recusarem-se a honrar os deuses romanos. Você precisava ser um pouco louco para ser cristão na antiga Roma. Isso era suficiente para ser morto. Significava que você era leal a Cristo e seu pai e não ao imperador. Eles ficavam sempre olhando ao redor, pensando, alguém me seguindo? Ou será que alguém sabe que eu sou cristão? Ficavam paranoicos, com medo de falar com os outros abertamente. Eu fui criado na Igreja Católica, fui sempre orientado em Bauru com a minha família para ir na igreja. A gente tem que ter um pouco cuidado com a maneira de ver as crenças, porque somos todos irmãos, somos todos iguais. A polícia secreta do Império, os Frumentarii. Eles usam uma rede de informantes para caçar dissidentes. Perpétua é acusada de traição. Ela é enviada à prisão para aguardar seu destino. Ela escreve um diário, as primeiras palavras que ainda sobrevivem, escritas por uma cristã. Não vou lutar contra feras, mas contra o demônio. E eu sei que a vitória me aguarda. O teste máximo para qualquer fiel: morrer pela sua fé. A dissidente cristã Perpétua enfrentará uma morte terrível na arena de Cartago. Os cristãos são jogados aos animais selvagens, ou cobertos com piche e queimados vivos, ou decapitados. Mas Perpétua ainda pode se salvar se fizer uma oferenda aos deuses romanos. Os romanos vinham até essas pessoas e diziam: olha, vocês estão criando problemas para nós, façam uma declaração pública. Digam que vocês não estão contra o Estado. Admitam que o imperador é um deus. E tudo ficará bom. A família de Perpétua a visita na prisão. Eles permitem que ela cuide de seu filho. Seu pai implora para que ela ceda e aceite as regras romanas. Filha, ele disse, tenha pena de mim. Não me abandone. Tenha pena do seu filho. Esqueça o orgulho. Eu tentei confortá-lo, dizendo: tudo acontecerá segundo a vontade de Deus. Um verdadeiro cristão não renuncia à sua religião. Não faz isso em público nem em particular, não pode fazer em seu coração nem de jeito nenhum, pois queimará no inferno pela eternidade. Esta é a crença.
Olha, eu tenho certeza que a religião às vezes é um elemento conflitante, porque existem deuses que brigam, mas não são necessariamente os deuses que brigam. Somos nós, os humanos, que brigamos pelos deuses. Nós que dizemos que eles são nossos e que nos representam. A simples coragem de fazer isso já fala muito sobre o poder da fé. Segundo o seu diário, Perpétua segue voluntariamente para a morte. Sua coragem inspira um dos guardas da prisão, um homem chamado Pudens, a se converter. Milhares de cristãos são executados. Eles se tornam mártires. Quanto mais cristãos os romanos matam, mais popular a religião se torna. Em 100 anos, o número de seguidores cresce de 200 mil para 6 milhões. O cristianismo se expande com grande força em todo o Império Romano, formando uma religião institucional com suas estruturas, comunidades presididas pelos bispos e rituais próprios da instituição, com muitas reminiscências do povo hebreu. O cristianismo se constitui como uma força moral definitiva que transforma o Império Romano. 337 depois de Cristo. O imperador Constantino está morrendo. Ele toma uma decisão que transformará o Império Romano. A hora pela qual há muito ansiava chegou. É com um desejo sincero e com orações que quero obter a salvação em Deus. O homem mais poderoso do Ocidente é batizado. Por centenas de anos, o cristianismo foi reprimido e evitado pelo Império Romano, até perseguido. Agora, não há problema em ser cristão. Após Constantino ser batizado, o grande império aceitou o cristianismo e quem quisesse se aventurar na política e na economia também precisava ser cristão. Uma nova capital cristã surge no leste do Império. Constantinopla, atual Istambul. Em seu coração, uma igreja maior do que qualquer templo em Roma. Basílica de Santa Sofia, a Igreja da Sagrada Sabedoria. Hoje, há 2,2 bilhões de cristãos, quase 1/3 da população mundial. Seus seguidores mudaram cada parte, cada porção, cada canto do planeta. Isso precisa ser compreendido como o poder dessa pessoa de mais de 2000 anos atrás. A morte de um homem no Oriente Médio inspira uma mensagem que se espalha pelo mundo. Um mundo conectado como nunca antes. O cristianismo, o legado eterno do Império Romano. Mas quando o Império ruiu, nós refizemos nosso mundo.
Inovamos. Exploramos. Novas ideias. Novas oportunidades. Mas também novos conflitos. Um confronto de civilizações.